Mas o que um empreendedor hoje pode fazer para que ele tenha assim, mais condição de ter o seu negócio na mão, de ter a verdade, né, da saúde financeira do seu negócio, de como ele pode administrar isso nesse momento que a gente está vivendo aí, que a gente não sabe como é que vai ser, dependendo do que um ganha e do que o outro ganha, a gente ainda não tem uma noção do que vai ser esses próximos capítulos, né? Estevão, eu falei no início dessa nossa entrevista a respeito da veia empreendedora do povo brasileiro. Tá? Existe isso é real e isso é real e é científico isso. Pelo número, pelo quantitativo de pessoas que estão empreendendo no mercado atual. Mas tem algumas situações que a gente vai temos que estudar. Por exemplo, muitas pessoas abrem e fecham empresas no Brasil por falta de conhecimento ou de qualificação técnica naquilo. Tem boa vontade de fazer, mas não estudou o suficiente ou não pesquisou o suficiente, ou não fez ainda não fez uma pesquisa suficientemente adequada para poder ele empreender com êxito. Tá? Então, essa primeira coisa eu penso que nós precisamos implementar medidas no Brasil que visem impedir que pessoas desqualificadas façam investimentos e entrem no mercado sem ter um suporte adequado. E a gente sabe que o Sebrae vem fazendo um trabalho importante nesse sentido. Então, incentivar mais esse tipo de ação do Sebrae, mais investimentos para que o Sebrae possa cuidar mais desses empreendedores. Então, isso é um ponto importante. Então, ou seja, a gente cuidar ou acompanhar bem mais perto esses futuros empreendedores para que eles tenham êxito. Por quê? Porque se eu tenho uma média de mais de 60% das empresas e depois do 5º ano de vida elas não ficam no mercado, quanto que se gerou de prejuízo nisso? Há um prejuízo muito grande nisso. As pessoas, às vezes, gastam dinheiro e não têm o resultado. Isso é um ponto. Vamos falar, então, das empresas que estão no mercado e são empresas que já estão empreendendo há algum tempo. Então, uma coisa muito importante é conhecer seus números. Conhecer seus números, tem que saber todos os seus números, quanto é que custa, qual o valor do custo, qual que é o valor de venda, qual que é a margem de lucratividade, ponto de equilíbrio, qual que é... Então, a gente precisa se esmerar em conhecer nossos números, saber como é que a gente pode fazer, então, para gerar um resultado melhor. É muito comum a gente ir em empresas, eu faço consultoria em algumas empresas, em que a gente vai pegar a margem de lucratividade, a gente vê que a pessoa não está tendo lucro, ou seja, está ganhando muito pouco, está gastando muita energia, gasta 12, 13, 14 horas por dia, e no final do mês vai ver o saldo é muito pequeno. Então, os números. É o famoso trocar 6 por meia dúzia, né? Então, meia dúzia. Aí depois a pessoa é sujeita a pessoa ficar achando ruim, ficar reclamando, botando a culpa no governo e, às vezes, na verdade, é uma falha na gestão da pessoa, falha de não estar sabendo mensurar ou fazer uma boa marcação do seu produto, ou seja, ou não está fazendo um bom trabalho de marketing, ou um dos principais não está fazendo uma boa equipe, não está formando um bom time de trabalho. É muito importante, além dos empreendedores, dos empresários, se capacitar. É muito importante ele preparar melhor o seu time. Preparar melhor o seu time para poder fazer um bom atendimento, preparar melhor o seu time para poder prestar um bom serviço ao mercado, o mercado que está atuando, preparar o seu time para que o seu time possa melhorar suas vendas, porque às vezes a gente tem um vendedor na ponta, vai atender um cliente, o cliente chega, não consegue fazer uma venda, ou não sabe vencer uma objeção. Preparar seus gestores. Porque uma empresa, por exemplo, se você for olhar empresas de porte nacional, redes de varejo, eu vou citar um exemplo só para a gente poder lembrar. Vamos pegar uma rede nacional, por exemplo, que eu gosto, que é o Grupo Gazin, lá do seu Mário Gazin, por exemplo. Está com uma média aí acima de 250 lojas. Como é que ele conseguiu chegar nisso? Formando pessoas. A gente vê que o Grupo Gazin tem esse formato de formar pessoas. Então, ele tem, no mínimo, 250 a 300 gerentes. Então, ele formou esses gerentes, ele teve que preparar esse pessoal. E eu estou falando da Gazin, posso falar de uma série de outras empresas que eu conheço, o Estúdio Z, que é o Grupo Avenida, pessoas que eu já trabalhei. Então, assim, essas empresas, elas têm uma alta administração altamente profissional. Aí eu digo para os pequenos empresários, eu tenho uma loja só, muito bem. Se você tem uma loja só, que seja um café, que seja uma lanchonete, que seja uma loja que vende sapato, vende roupa ou vende óculos, não importa. Se fizer uma gestão muito bem feita em uma loja e você vê que aquele negócio ele gera uma lucratividade
que compensa você continuar esse negócio, duplicar. Então, você tem já um modelo de produção que dá resultado. Posso abrir uma segunda loja naqueles moldes? Pronto, você tem aí um modelo para uma segunda loja. Posso vender uma franquia? Pronto, você tem um modelo para vender uma franquia. Só que você vai ter que provar para quem vai fazer o investimento que o seu negócio é rentável. Aí você tem que ter dados, números, padrões, procedimentos, normas, processos e uma série de outras coisas mais que necessita para que uma empresa tenha resultados.